Fala, gurizada do Fidedigno, tudo bem com vocês? Eu sou Benhur Silva e hoje é dia de fazer review de um possível candidato ao Oscar de melhor filme. O Diabo de Cada Dia, novo longa na Netflix, que é dirigido por Antônio Campos. Antes de mais nada, você já sabe, se inscreve no nosso canal, dá aquela curtida marota aqui embaixo e também clica na sinetinha para receber novas notificações. O Diabo de Cada Dia é uma adaptação de O Mal Nosso de Cada Dia, do escritor Donald Ray Pollock, que também narra dentro do filme e é um dos escritores aí que é responsável pelo roteiro e pela produção. O longa, ele não tem bem um protagonista específico, ele segue mais a história mesmo do Arkin, que é interpretado pelo Tom Holland, mas a gente tem ali diversos protagonistas e histórias que vão se cruzando até o final. Se eu fosse fazer uma sinopse aqui para tentar falar para vocês do que se trata o filme, seria a seguinte: em duas cidades do interior, algumas pessoas vão se corrompendo por conta de seus valores morais, que cada vez mais por conta de seus traumas do passado, fazem com que eles sejam cada vez mais estranhos. O longa conta com um elenco de peso, a gente tem Bill Skarsgård, Sebastian Stan, Tom Holland, temos aí também outros atores como Robert Pattinson, o nosso Pattinson, Jason Clarke e Riley Keough, que é uma das estrelas de O Chalé, filme que já tem crítica aqui no nosso canal também e no nosso site. Esses atores são os principais do filme, são as histórias deles que são contadas, e a gente vai falar um pouquinho de cada um para vocês terem uma ideia. O Bill Skarsgård é o Willard Russell, que é pai do Arkin, e que é um homem que tem uma vida tranquila, apesar de ter passado aí pela Segunda Guerra Mundial e ter saído de lá com diversos traumas. Esses traumas fizeram dele um homem ainda mais religioso, e isso foi passado adiante para o seu filho, que depois de um grave ocorrido façam que os dois aí trilhem caminhos diferentes e tenham feridas muito grandes, com cicatrizes que demoram muito para fechar. O arco do Willard, ele apresenta todo o primeiro ato e ele demora em torno de uns 40 minutos para ser desenvolvido, então o filme ele tem um ritmo bem lento e seus arcos são desenvolvidos aí de uma forma que a história é contada com o tempo que for preciso. Algo que tem sido aí uma marca dos últimos filmes, pelo menos nesse ritmo de Oscar, assim, ou dos filmes de 2020 mesmo. O personagem vai sendo apresentado, a gente vai vendo ali todas as problemáticas e também aos pouquinhos a gente vai sendo apresentado aos outros personagens, como os personagens do Jason Clarke e também da Riley Keough, além dos personagens do Sebastian Stan, que são ali contemporâneos ao Willard. Já no segundo ato, então, a gente vê o Arkin crescido, com o Tom Holland como protagonista, e o Tom Holland consegue emular todos os problemas que o personagem dele teve na infância, fazendo com que seja muito verídico o que a gente vê em tela. Mas a gente vai falar do Tom Holland um pouquinho mais pra frente, porque ele de fato é o maior destaque do filme e ele merece um pedacinho um pouquinho melhor para desenvolvimento aqui por parte deste crítico. Sobre os outros personagens então, o Jason Clarke e a Riley Keough tem um arco interessante, um arco até meio doentio em alguns pontos, uma questão de voyeurismo e outros pontos mais. E é um arco que é um pouco repetitivo dentro da trama, mas que funciona para dar ali todo o clímax que existe já dentro do filme, que tem uma atmosfera bem densa, bem pesada mesmo. As atuações dos dois são muito boas, eles mandam muito bem aqui. O Jason Clarke tá de novo, com aquele aspecto sujo, sombrio dele, assim, mais problemático mesmo. E a Riley Keough é uma personagem que tem uma ambiguidade, ela é bastante interessante, ela é uma personagem que eu gostei muito dentro da trama. Nesse segundo ato a gente é apresentado também o personagem do Robert Pattinson, que é um padre muito jovem e que tem aí sua régua moral bem esquisita e bem estranha. Por conta desse personagem, o filme apresenta um ponto que é muito importante também, porque como a religião está muito forte, a gente vê também a vulnerabilidade das pessoas que são cidades de interior, ou aquela pessoa que também tem uma certa inocência por causa da religião em si, por ser muito devota e tal a Deus, e ver o padre como uma figura intocável praticamente. Tudo que o padre diz é a verdade absoluta.
E isso é muito importante nessa trama, porque mostra que o personagem do Robert Pattinson, ele usa disso de uma forma muito mesquinha, muito maléfica mesmo, maquiavélica. E esse talvez seja um dos pontos mais importantes e interessantes da trama, apesar de eu não ter gostado da atuação do Robert Pattinson nesse filme. Por vezes eles forçam um sotaque carregado do Oklahoma, ali já que o filme é do Oklahoma, Ohio, são um desses dois estados, e ele força um sotaque muito forte que fica esquisito, e tanto o personagem dele quanto o personagem do Sebastian Stan, que é o Lee, são muito caricatos e muito canastrões, algo que pra mim me tirou um pouco do filme, já que toda essa, como eu já havia falado antes, a atmosfera do filme é muito pesada e muito tensa, para ter dois personagens muito estranhos, esquisitos ali. O personagem do Sebastian Stan, inclusive, é muito parecido com o que ele fez lá em I, Tonya, então fica um pouco deslocado da trama os dois, apesar dos personagens terem uma importância muito grande. O Lee é um xerife e ele está em busca da reeleição aí, tanto no primeiro ato, lá no passado, quanto no presente. Então ele vai também por meios escusos para conseguir essa reeleição, algo que mostra também a corrupção desse personagem. Até mesmo o personagem que está do lado da lei é corrupto. Então é um dos pontos mais importantes de O Diabo de Cada Dia, porque ele mostra que todos são corrompidos de alguma forma. Mas agora então, né, a nossa parte aí, que particularmente para mim foi o maior destaque da trama, o Tom Holland mandou bem demais aqui. Eu confesso que eu fiquei um pouco com o pé atrás, eu acho ele um ator muito talentoso, ele é um cara que tem aí muito talento mesmo artisticamente falando, ele é um cara que consegue dançar, cantar, ele tem uma expressão corporal muito interessante. E aqui, cara, ele dá tudo de si mesmo. É um personagem completamente diferente do que a gente já viu ali do Peter Parker, bobão mesmo, sem personalidade. E eu gosto bastante do Peter Parker, mas o Peter Parker do Tom Holland ainda não me desceu. Mas ali, cara, ele dá um show. É um personagem difícil de interpretar, tem que ter um ator muito talentoso para conseguir passar tudo que o Arkin tem de problemas e de camadas mesmo. Ele é um personagem bastante perturbado por conta de todos os traumas de infância que ele teve, da perda dos pais e de tudo que ele viu e sofreu no longo desse caminho, ao longo de todo esse caminho, com a questão da violência e tudo mais. E ele consegue emular muito bem tudo que o personagem sofreu e ainda sofre. A gente consegue, é muito crível, e a gente consegue enxergar todo o desenvolvimento do personagem mesmo sem ter essa passagem de bastão sendo desenvolvida por algum flashback, coisas do tipo. A gente consegue enxergar tudo ali do Arkin criança no Arkin adulto. E isso muito por conta do Tom Holland. Ele conseguiu se estabelecer como um personagem forte e que eu gostaria muito de ter visto mais em tela. Acho que uma das poucas coisas que tem de ruim desse filme é que realmente ele joga um pouco de lado a trama do Tom Holland, que é a mais interessante, para dar os devidos segmentos aos outros personagens. Se tivesse focado nele, seria perfeito mesmo. Mas a atuação do Tom Holland está sensacional. Não é nenhum exagero ele ser um dos grandes favoritos aí ao Oscar de melhor ator do ano de 2020, porque realmente ele consegue dar uma fisicalidade, uma verdade no personagem muito grande, algo que dificilmente eu vi nesses filmes de 2020, fora aí as atuações de Destacamento Blood, que pra mim também foram muito boas, e que com certeza ele pode ter aí daqui a pouco algum rival ali dentro daquele filme. O Diabo de Cada Dia é um filme forte, pesado e que traz ali diversos assuntos importantes, como pedofilia, a inocência, digamos assim, em questões ainda principalmente da religião em si, e também a corrupção humana, na questão de moralidade e de civilidade mesmo. A gente sente aquele peso dramático, existe também umas atuações muito fortes e o filme consegue desenvolver muito bem seus personagens, apesar de ter ali alguns tropecinhos e também do segundo para o terceiro ato ter ali umas barrigas e ter também no terceiro ato um ritmo muito acelerado para o que o filme apresentou até então. Mas isso não atrapalha em nada, tanto que para mim aqui a minha nota é a nota máxima, a nota 5. O filme é muito bom mesmo, eu achei extremamente interessante e com certeza ele vai vir forte pro Oscar. Mais uma vez a Netflix consegue aí fazer um excelente filme para essa corrida aí do Oscar mesmo.
E vocês, o que acharam do filme? Gostaram bastante de O Diabo de Cada Dia? Comenta aqui embaixo. Siga o Fita Digno nas redes sociais. Dá aquela forcinha marota no Apoia-se lá, pelo menos R$5 ajuda a gente bastante. Escuta o martelado nosso de cada dia. E também dá uma conferida no nosso site lá que tá bem legal, sempre tem conteúdo bem interessante. Inclusive tem a crítica em texto desse filme. Um forte abraço e até a próxima para todos vocês.